Então, a gente vai começar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada, Bela, por ter aceitado. É uma honra te receber aqui. A gente passou a educação básica, acho que inteira, estudando juntas. Então, é um prazer compartilhar esse momento com você. Até porque hoje a sua força política, a representatividade que você está levando para a nossa cidade, que até então tinha um perfil bastante coronelista, inclusive, é muito importante, e eu acho que diz muito do quanto as pessoas estão dispostas a mudar. Então, acho que a sua fala é muito, muito importante para a gente entender e se posicionar também de uma maneira crítica, reconhecer os nossos direitos e eles também nessa faixa etária que estão. Então, seja bem-vinda, se apresente, pode tocar como você quiser. Falou, então boa tarde, professoras, professores, alunas, alunos. Eu sou a Anabela, eu sou amiga da Monique, fomos colegas de escola aqui em Batatais, estou um pouquinho distante de vocês, estou aqui no interior do estado. Estamos juntas no SESI, no Centro Paula Souza, da primeira série até a oitava e o colegial inteiro. Temos aí um tempo de convivência bastante grande, né, Monique? Mas faz tempo, tá, que a gente formou, então, assim, já passou um bom tempo. Ai, nem entra em detalhes. Nem costumo falar o ano que a gente saiu do ensino médio, mas tudo bem. Eu sou assistente social, viu? O Renan tinha perguntado, me formei em serviço social, então sou assistente social, trabalho numa cidade aqui próxima, trabalho no CRAS, que é um órgão que atende famílias em situação de pobreza, de violência, de privações, pessoas que passam por inúmeras dificuldades. Eu sou professora também, faculdade, na minha área de formação, né? Minha área de estudo é infância e adolescência, estudo gênero também por questões pessoais, por conta das minhas mudanças. E estou vereadora aqui em Batatais, né? Fui eleita o ano passado, sou a primeira transexual eleita aqui na cidade, né? Não tínhamos ainda esse tipo de perfil mais diverso aqui na nossa Câmara. E a Monique fez o convite para falar um pouquinho com vocês sobre juventude e políticas públicas. Eu fiz essa fala com os adolescentes da Fundação Casa recentemente. Aí na postagem da foto da divulgação, a Monique veio fazer o convite para bater um papinho com vocês, né? Aqui a gente vai ter um pouco mais de tempo para conversar, então dá para a gente pensar mais questões. Então, conforme eu for falando, se vocês quiserem fazer perguntas, ou eu vou jogar alguma coisinha também para vocês falarem, certo? Pode falar, Renan. Eu sei que a maioria dos trabalhos são meio complicados em fazer as coisas que as pessoas pedem. É muito complicado você fazer o que a sociedade está pedindo? Um pouquinho, porque nem tudo a gente dá conta de fazer sozinha, muita coisa a gente precisa de outras pessoas, de outros poderes, né? Acho que a gente estudou um pouco isso na época da escola, não de forma tão profunda. Hoje eu vejo tanto que é importante vocês, nessa idade, já terem algumas noções de política, de cidadania. Então, assim, a gente vive numa sociedade que é dividida até mesmo em poderes, né? Tem o executivo, que é... Eu posso já até aproveitar para começar a fala explicando um pouquinho sobre isso. Enquanto vereadora, por exemplo, eu estou no poder legislativo, né? Eu trabalho numa instituição onde a gente faz leis, onde a gente busca promover ações para que, no caso, o Poder Executivo, aqui a Prefeitura, possa desenvolver para melhorar a vida da população. E temos o Poder Judiciário, que é o pessoal do fórum, juiz, que julgam as leis, que julgam situações, que orientam pessoas, enfim. Eu estou no campo de quem faz as leis, de quem legisla para melhorar a vida de uma cidade. Temos ainda os três poderes no estado de São Paulo, nos outros estados do nosso país e também
na União, né? A Câmara de Deputados, senadores, que é o Legislativo, o Executivo, que é a Presidência da República, os ministros da área da educação, da saúde, da assistência social, do meio ambiente, que pese as críticas ao atual governo, né, que a gente tem, mas é o campo que executa o que deve ser para melhorar a vida das pessoas, né? E do Poder Judiciário nós temos aqui o Ministério Público do Estado, enfim, nós temos vários órgãos que trabalham com justiça, com execução de leis e com elaboração destas leis. E tudo isso vai de encontro com o que eu vou falar aqui agora, que é juventude, políticas públicas e direitos. São essas três instituições, essas três formas de poder que têm essa responsabilidade, né, de promover direitos, de garantir proteção, de fazer política pública. Vou falar um pouquinho o que é política pública, mas tudo isso dentro de um contexto de leis que deveriam servir, nem sempre acontece, para proteger a nossa vida em sociedade, né, no que diz respeito ao acesso à escola, como, por exemplo, vocês são estudantes de uma escola pública, estadual, então vocês acessam o direito à educação, vocês não estão aí porque simplesmente os responsáveis, os pais de vocês, quero que você vá para a escola, não é só isso, é um direito de vocês, porque a educação, ela nos forma para a cidadania, nos leva a um desenvolvimento, né? Então a educação é um direito que vocês acessam, então as crianças, desde quando ainda estão na barriga da mãe, já têm alguns direitos. A própria mãe, a própria mulher que está grávida já tem alguns direitos para proteger o bebê que ainda nem nasceu. Então, vejam que as leis, elas estão aí presentes para proteger a vida da gente desde que a gente nasce até a velhice, né? Tem leis para as pessoas mais velhas, para as crianças, para jovens, para adolescentes, para mulher, para pessoa negra, pessoa com deficiência. Hoje nós temos uma dimensão maior do que isso significa. Diferente dos meus tempos de escola, que a gente não tinha essa dimensão, não tínhamos esse tipo de discussão ainda lá atrás, né? Há quase 20 anos atrás, aí, 17 anos atrás, quando eu saí do ensino médio, né, do antigo colegial. Então, a gente não tinha esse tipo de discussão, como hoje vocês podem fazer. Eu acho isso importante, né, a escola trazer esse tipo de discussão para vocês. Estão aí transitando da infância para a adolescência, né? Tem alunos aqui de 4º ano, 5º, 6º, então é uma galera que está aí já saindo da infância, entrando na adolescência, e a adolescência vai ser uma fase de desenvolvimento pessoal e social, inclusive político de vocês, né? Porque é um momento onde vocês vão começar a refletir mais, a pensar mais sobre o mundo que vocês vivem. A adolescência a gente questiona muita coisa, faz parte dessa fase que a gente vive, né? E hoje é muito mais interessante esse estímulo às gerações de vocês, mais jovens, a pensar a política, a pensar a cidadania, porque daqui a um tempo serão vocês que estarão tomando decisões que hoje nós tomamos, a professora Camila, o Ricardo, a Monique, eu, né? Vocês poderão estar ocupando o lugar que eu estou hoje, dando uma palestra para futuros estudantes, e assim vai caminhando a sociedade, né? A gente vai aí ocupando espaços e cedendo espaço para quem está chegando e que vai também procurar fazer a diferença. Só que nem sempre foi assim. Se a gente pegar, é uma parte que eu sempre gostei muito de estudar, a história da infância e adolescência, hoje nós temos leis que trazem proteção, ou pelo menos fala que tem que proteger, que trazem direitos. Até alguns anos atrás não tinha. Nós não tínhamos legislações como essa. As crianças não eram tratadas com o devido respeito, não tinham voz. Criança até podia tentar falar alguma coisa, mas não era respeitada enquanto criança. E quando a gente falava em crianças mais pobres, a situação era mais complicada ainda, porque sempre a pobreza, sempre a questão de crianças, adolescentes e famílias mais pobres, infelizmente, sempre foi tratado como caso de polícia, como casos de pessoas perigosas, e não é bem por aí. Ninguém é pobre porque quer, né? Porque vive num sistema, numa sociedade que é desigual. Ninguém está onde está porque simplesmente quer ou porque Deus quis assim. Não é assim que funciona. Tem gente que acredita, mas não é, né? A gente vive num sistema que é desigual, numa sociedade que é injusta com as pessoas,
muitos acabam passando privações, passam fome, vivem a violência dentro de casa, na rua, às vezes não conseguem acessar a escola, muitos começavam a trabalhar muito cedo, com 8, 7, 6 anos de idade, até hoje isso ainda acontece. E olha que hoje nós temos leis que falam que isso não pode, mas ainda acontece. Então, veja que na história, né, do nosso país, na história das nossas crianças e adolescentes, é uma história muito triste, né, de muita violência, de muita repressão, de muita coisa ruim que acontecia. Né? Hoje nós temos uma outra forma de pensar. As gerações de vocês, nós já, né, a minha geração, da Monique, nós já pegamos também esse caminho, né? Quando a gente fala em legislação, eu estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem uma legislação só para vocês, que fala tudo que é direito e dever, tá, de crianças e adolescentes. Uma legislação que é de 1990, tem 31 anos, vai fazer agora em julho, então é uma legislação que também contemplou a minha geração e da Monique, por exemplo, ou de outras pessoas também que estão aqui. Nós também fomos cobertos por essa lei, né, por esse estatuto, tanto que hoje a gente conseguiu acessar direitos e crescer de uma forma que às vezes outras pessoas não conseguiram por essa falta de oportunidades e de direito, de uma lei falando que é direito. Educação, profissionalização, o direito de fazer uma faculdade, de acessar cultura, lazer, esporte, tudo isso é direito, né? Não tem nada que seja privilégio ou seja algo a mais. É direito, porque tudo isso, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, fazem parte do nosso desenvolvimento. Ninguém cresce saudável sem poder brincar, sem poder se divertir, sem escutar uma música que gosta, sem conseguir ler um livro que gosta. Tudo isso faz parte da cultura, do lazer, a prática de esportes. Por que a gente tem educação física na escola, né? Que era uma das melhores aulas que a gente tinha na época que a gente estudava junto, era gostoso, porque é um direito, faz parte também do desenvolvimento de saúde, né? Então, assim, quando a gente fala em direitos, a gente está falando em proteção, né? Em cidadania. Alguém arriscaria dizer o que significa cidadania? Criançada, moçada... Alguém se atreve? O que é cidadania? O que é ser cidadão? Ter seus direitos. Ter os seus direitos, o que mais? Cumprir deveres também. É uma coisa que acontece muito, tem gente que fala que esse estatuto aí da criança e do adolescente só passa a mão na cabeça. É mentira também, não é passar a mão na cabeça. É uma das melhores leis que nós temos, é referência em outros países, né? Outros países também pensam suas leis com base nas nossas, porque gostam como ela foi elaborada. É uma lei grande, eu não vou falar para vocês lerem essa lei agora, porque é uma forma de escrita que vocês vão entender mais para frente, conforme vocês crescerem um pouco mais. Mas tem como a gente tentar interpretar ali o conteúdo dela para trabalhar com vocês. Acho que isso é muito importante, isso é algo que não foi feito com a gente em época de escola, mas que hoje eu entendo assim, a máxima urgência de vocês terem essa consciência, essa noção. E quando a gente tem noção dos nossos direitos e deveres, a gente também nós estamos construindo a nossa cidadania, né? Estamos buscando e nos desenvolvermos enquanto pessoas na sociedade que a gente vive, quando a gente respeita o próximo, quando a gente consegue acessar um atendimento de saúde pública, que a gente não precisa pagar para ter consulta, se a gente consegue acessar um determinado direito, por exemplo, a um curso profissionalizante, a um emprego, o direito do voto, quando já tem a idade para poder votar, ir lá na urna, escolher um representante para governar o país, a cidade, o estado. Enfim, toda a nossa vida em sociedade, ela é coberta pela ideia de cidadania, quando a gente se relaciona bem com as pessoas, quando a gente não se envolve em coisa errada, ou quando a gente respeita as pessoas nas suas diferenças, quando a gente não discrimina ninguém. Tudo isso faz parte
de exercer um papel cidadão, né? O respeito, a proteção, você viver com dignidade na sociedade, você ter sua vida também respeitada dentro de casa. Infelizmente, nem sempre isso acontece com muitas pessoas. Você poder nascer, crescer bem, envelhecer bem, tudo isso faz parte da cidadania, né? Uma cidadania que deve ser garantida também pelos governantes, por aquelas pessoas que estão ali governando a gente, desde o prefeito, o governador do estado e o presidente da república, né? Que hoje está tudo de cabeça para baixo, mas essas pessoas teriam essa obrigação, né? Falando aí na questão da lei, né? Por isso que hoje também tem que fazer essa reflexão. Tá bom do jeito que tá? Não tá bom do jeito que tá? O que tá faltando para criança, para pessoa idosa? Enfim, são questões que a gente tem que fazer, carregar conosco a vida inteira, porque vai chegar uma hora que vocês estarão indo às urnas para escolherem representantes, e não falta muito tempo. A gente pode votar no nosso país com 16 anos de idade. A gente já pode votar, e é obrigatório a partir dos 18. Então, logo, logo, quanto menos vocês pensarem, vocês já poderão participar das eleições para escolher alguém para representar vocês dentre essas inúmeras cadeiras que a gente tem que preencher quando a gente vota. Pode falar, Renan. Eu queria fazer uma pergunta e queria também falar mais alguma coisa. Eu queria falar se você já fez alguma lei e também a escola já prepara a gente para escolher o nosso candidato, né? Por causa que tem um Grêmio e as outras coisas. Esse é um exemplo. O Grêmio Estudantil é uma forma de participação política, seja participando do Grêmio, seja no processo de escolha. Na época nossa, né, Monique, no SESI, não tinha exatamente o Grêmio, mas tinha eleições para representante de sala. Então, tinha o candidato. Eu cheguei a ser representante de sala, mas não gostei. Faz muito tempo. Mas, assim, a gente uns se candidatam, a gente fazia a campanhazinha ali e éramos eleitos. É uma forma de exercitar a cidadania na questão da eleição, do voto, da representação, de você representar a sua sala de aula ali na escola, ou o próprio Grêmio Estudantil. Enfim, é muito legal esse movimento. Eu fiz uma lei aqui na cidade já, que era em relação à vacina do Covid, mas os meus colegas vereadores entenderam que é uma lei que não poderia funcionar. Enfim, mas eu fiz. Agora eu fiz outra em homenagem a personalidades do rock aqui da cidade, só que ainda vai passar na sessão da Câmara no começo do mês que vem. E já estou planejando uma outra lei voltada à aplicação do Estatuto da Criança nas escolas aqui do município, uma educação para o Estatuto da Criança, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, só que com um pouco mais de atividades, com mais ações, etc. Porque assim, eu comecei meu mandato como vereador em janeiro desse ano, então estou completando agora 6 meses enquanto vereadora, né? Então já fiz algumas ideias de leis, cobrança de melhorias em atendimento de saúde, na área do meio ambiente, na assistência social, que é a área que ajuda as pessoas, que auxilia as pessoas mais pobres, enfim, né? É bastante coisa, mas algumas questões eu já passei, assim, a gente já está fazendo algumas discussões. Uma eu já fiz, não deu certo, agora estou com mais 2 aí encaminhadas para ver se vai. Porque a questão que eu falei do rock, mas o que tem a ver? É cultura, tem história, tem gente aqui na cidade, como tem gente aí em São Paulo que é fera nessa área, que merece ser reconhecido, né? Então, assim, acho que a vida política, ela tem que fortalecer todos os espaços, a cultura, a arte, o social, a saúde, a educação, o meio ambiente, né? A infraestrutura, por exemplo, transporte público, serviço de água, asfalto, iluminação, né? Então, veja que a gente atua em um pouquinho em cada área, né? Porque às vezes as pessoas também nos chamam para conversar sobre esses assuntos. Aí a gente toma alguma iniciativa dentro do que for possível. Eu queria também saber, essas leis, a sociedade também escolhe se vai ir, se não vai, ou é só as pessoas da Câmara? Quando é lei, projeto de lei, uma proposta de uma lei, quem aprova ou não é a Câmara,
mas a população pode opinar. A população não decide diretamente, mas a depender da repercussão, né, se a lei é boa, a população às vezes consegue pressionar, pode ser que dê certo, para passar ou para cair. Depende muito se a população consegue se organizar para isso. E a população também pode encaminhar para a Câmara do seu município uma proposta de lei, dentro do que ela acha que é importante para a cidade. Isso se chama projeto de iniciativa popular. Por exemplo, aqui o pessoal de Batatais pode pensar numa lei para exigir, deixa eu ver, por exemplo, vamos supor que Batatais, deixa eu ver um exemplo, pensar alguma coisa, não tem lazer na cidade para jovem, por exemplo, tem alguma coisa, mas ainda falta muito. A população pode criar um projeto de lei para determinar que a prefeitura crie espaços de cultura e lazer nos bairros da cidade, que cada bairro tem um projeto de cultura, né, uma área nesse sentido. A população vai apresentar com assinaturas o projeto e a Câmara vai aprovar ou não. Então, assim, a população ela tem algumas liberdades, alguma autonomia nesse sentido, né? Ela até pode propor, mas assim, a decisão final é sempre da Câmara dos Vereadores, da Câmara de Deputados, estaduais, federais e assim por diante. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Então, por que a sociedade, essa lei que você tinha feito, que falou que eles acharam que não ia funcionar, porque eles não perguntaram para a sociedade se eles aceitavam essa lei? Assim, na política tem muitos, infelizmente, interesses por trás, né? A gente é eleito, a gente faz campanha que a gente quer fazer as coisas pela cidade, mas muita gente, quando é eleito, preza por interesse próprio. E isso vocês vão ver muito em qualquer espaço que vocês ocuparem, seja a escola, seja quando vocês forem para uma faculdade, para um outro curso, no mercado de trabalho, no grupo de amigos, nas nossas relações do dia a dia. Tem muita gente que preza mais por interesse particular do que, de fato, por alguma coisa que é para o bem de todo mundo. Então, assim, a população até clamou por essa lei que eu propus para que passasse, só que a política entendeu que não, né? E não deu certo, agora está com um monte de problema, que se a lei tivesse passado, teria resolvido. Então, assim... Engraçado que não devia ser assim, né? É essa cabecinha, senhor Renan, e o pessoal que está assistindo, que vocês têm que crescer com essa mentalidade, crescer com essa reflexão, para que vocês sejam uma geração mais diferente ainda e mais desenvolvida que a nossa, né? Que é diferente da geração dos nossos pais, que é diferente dos nossos avós. Uma geração vem após a outra para tentar melhorar o mundo. Eu acho que a nossa, né, Monique, já deu um grande passo em muita coisa, mas ainda não foi o suficiente. Já chegou mais uma aí, geração que também já está crescendo, já está quase se tornando adulto, também está buscando fazer a diferença, e logo vem vocês. E assim, esse trabalho já começa desde agora, essa cidadania que preza pelo coletivo, pelo respeito a todos, começa desde a infância. Você tem quantos anos, Renan? Tenho 11, para fazer 12. Se você com 11 anos já tem essa cabecinha, então é sinal que é possível trabalhar desde a infância esse tipo de assunto, porque vocês, enquanto crianças, também são formadores de opinião. Antigamente, o adulto não deixava a gente falar, isso não é conversa para criança, não se meta, isso e aquilo. Hoje não, hoje a criança tem que ter voz. Se antigamente, se a história mostra que vocês não podiam falar, a gente não podia falar, hoje a gente fala que é o contrário, né? Porque, assim, tem muito adulto que escuta a criança, até se incomoda, por isso que às vezes muita gente fala que isso não é assunto para criança, fica quietinho, porque vocês têm um poder de provocar, por serem crianças, têm um poder de provocar o adulto com algumas perguntas, que eu, enquanto adulto, já não tenho mais essa condição, entendeu? Porque a criança, ela é curiosa.
E essa curiosidade faz parte da fase de vocês. E o importante é que vocês cresçam com curiosidades e cresçam curiosos e não percam essa curiosidade. Um adulto curioso é um adulto que busca, que desenvolve, que vai para frente, né? A gente vem de uma geração que é podado, né? Não fala isso, não pode perguntar isso, aí você tem que fazer isso, sabe? Com um monte de regras. A gente vai crescendo moldado a ser submisso, a ser cabeça baixa, a não questionar tanto, porque quem pergunta muito acaba sendo taxado de chato, e não é. É importante que pergunte, é importante que participe, é importante que cobre, é importante que questione, e a curiosidade é um caminho para isso. Então, você e seus colegas, suas colegas estão no pleno direito de exercerem a curiosidade e de crescerem assim, né? Porque isso vai levar a geração de vocês a trazer muito mais beleza para o mundo do que a gente tem hoje, né? Então, quem sabe essas cabecinhas mais novas possam aí também melhorar um pouco mais o mundo que a gente vive com o passar do tempo. Pode perguntar, Renan. É que também eu queria falar, é que você tinha dito que ia fazer uma lei sobre a lei, né, sobre o rock. Em vez de você fazer só a lei só para o rock, por que você não faz para todas as músicas? É porque essa em específico é assim, não sei se a Monique conhece, aqui em Batatais tinha dois caras, o Renatão e o Punk. Eles eram roqueiros aqui da cidade, eles já morreram, jovens, morreram no mesmo dia, um no ano e um no outro. Então, a galera que curte o rock da cidade e que quer homenagear essas duas pessoas, me procuraram se eu poderia fazer o projeto do Dia Municipal do Rock, porque é um dia de comemoração, esse é o dia em que eles morreram, né? Só que isso foi uma proposta desse grupo, entendeu? Então, assim, atende a necessidade de uma parte da população para homenagear personalidades que fizeram a diferença não só na cidade, mas na região como um todo, e até em outras partes do país também, né? Então tem uma questão específica para homenagear duas pessoas que eram ligadas a essa área de música e que infelizmente já não estão mais aqui, né? Mas nada impede da gente também, com outras ideias, valorizar também por meio de leis, porque a lei, assim, a lei não é só homenagem, ela incentiva a atividade cultural naquela área, debate, palestra, para que todo mundo aprenda o que significa o rock, o que significa o funk, o rap, enfim, entre várias formas de música que hoje é bem popular no nosso país. É que essa do rock especificamente tem o objetivo de homenagear duas pessoas que eram muito conhecidas aqui e que infelizmente já não estão mais aqui. Eu só também queria falar que... acabei esquecendo. Fiz tantas perguntas que acabei esquecendo. Pode continuar enquanto isso. Se você lembrar, você pergunta, você levanta a mãozinha. Alguém mais quer falar? Professores, professoras, dos Tem alunos? uma pergunta no chat, Bela, peraí. Deixa eu achar. A Elisângela pergunta: qual foi a primeira coisa que as pessoas te pediram que foi a mais difícil de cumprir? Imagino que enquanto vereadora, né? Mais difícil, na verdade, de cumprir, acho que nem tanto, porque assim, tem muita gente que é mal acostumada a achar que o vereador tem que ficar dando as coisas para os outros. Você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que fazer isso. E eu sou uma pessoa que, assim, se a pessoa passa uma necessidade, ela tem que acessar um direito. A gente está falando de direitos aqui agora, nessa atividade, né? Estou passando fome. Vereador, você tem que me dar uma cesta básica. Não tenho que te dar nada disso. Tem um lugar na cidade que tem que te atender, que é uma política pública. Se tem gente passando fome, a prefeitura tem que subsidiar alimento para essa pessoa. Não vou dar porque não tem. Não, tem que ter. Então, assim, o dar é um dos maiores desafios hoje das pessoas aprenderem que não é o vereador que dá, mas enquanto o vereador tem que cobrar que o município atenda essa pessoa com dignidade. E para algumas pessoas é muito complicado por já estarem habituadas com isso. Então, para mim, acho que o maior desafio é tentar ir rompendo essa ideia de que a gente tem que ficar dando as coisas para os outros e não encaminhar para um lugar que tem que atender, que tem que garantir o direito, né? Porque quem me garante que essa pessoa não vai continuar passando fome
ao mês se eu der alguma coisa para ela. Tem gente que depende desse atendimento por mais tempo, outras por menos tempo, muitas nunca precisaram, umas passam a precisar. Então, não é dando que vai melhorar a situação, é inserindo num direito, né? No atendimento de proteção. Acho que enquanto vereadora, para mim, o que tem sido mais difícil é isso, porque as outras coisas, eu faço, eu vou ver o que é possível fazer, eu vou atrás da informação, por exemplo, para a pessoa, a situação é essa, dá para fazer isso, não dá para fazer nada, aí você explica, né, porque eu também tenho que seguir leis, não é porque eu sou vereadora que eu acho que eu posso fazer qualquer coisa que eu quero, não, eu tenho que seguir leis também, né, infelizmente tem muitas leis que nem sempre, às vezes, dá margem para a pessoa conseguir aquilo que ela quer, mas a gente tem que agir dentro da lei e buscar alternativas para que elas possam aí ter o que é dela garantido, atendido, mas nem sempre isso acontece, né, infelizmente, mas assim, acho que a sinceridade também, ela é primordial, porque tem muito político que mente, que promete muito, faz nada, então a gente tem que trabalhar com honestidade, com transparência, e na política isso é também quase uma exceção ainda, infelizmente. Mais alguém? Lembrou, Renan? Lembrei. Eu ia falar assim, você tinha dito que nossa geração que vai vir, que tem que ser melhor do que essa que está tendo. Mas tem gente que sabe da lei, mas não cumpre. E a lei não cumpre com aquilo que está dito. Então, como é que vai funcionar o governo? Tem muita lei que muda conforme muda o governo, por isso que é importante, quando a gente fala gerações, as escolhas, escolherem pessoas cada vez mais responsáveis para a sociedade caminhar para frente. Porque, assim, muitas leis que tem hoje, antigamente não se tinha. E passou a ter porque entendeu que era importante para a população, né? Então, quando a gente escolhe governantes, e agora os mais jovens estão mais participativos, é uma tendência, é um campo importante para que as coisas melhorem, para que leis funcionem, leis ruins deixem de existir, que leis boas passem a existir, entendeu? Hoje você tem 11 anos, quando eu tinha a sua idade, muita lei que tem hoje não existia. Hoje tem leis que criminalizam o racismo, né? Se a pessoa cometeu um preconceito contra a pessoa negra, hoje tem uma lei que deve responsabilizá-la. Até essa lei é de 1989, tá? É uma lei já antiga. Antiga. Assim, mas antes não se tinha. O Brasil teve escravidão, por exemplo. Né? Eu, no caso, sou uma pessoa trans, né? Ou um cara que é gay, uma moça que é lésbica. Se alguém comete um crime contra a gente, por a gente ser diferente, hoje tem uma legislação que também responsabiliza essa pessoa. Antigamente não se tinha. O meu nome Anabela está nos meus documentos, no meu RG, no meu CPF, e eu pude ir lá e pedir para inserir o nome, porque tem uma lei que me fala que eu posso. Mas até 3, 4 anos atrás não tinha. Então, Renan e todo mundo assim, que está acompanhando, conforme a gente vai escolhendo determinadas pessoas para nos representar, as coisas vão caminhando, leis se cumprem, outras deixam de ser cumpridas, o que é ruim vai tentando sair de uso, né, perder espaço, o que é bom vai tentando chegar, mas é um trabalho muito grande a ser feito pela frente, por isso que eu falo que a importância também de vocês desenvolverem, é claro que vai ter sempre as exceções, não vai existir uma geração perfeita, ninguém vai pensar igual a ninguém sempre, né? Mas é importante que você já tenha essa cabecinha de começar a analisar o que é bom, o que é ruim, o que respeita todo mundo, o que exclui, né? Porque tudo que vem de lei que exclui não é bom, né? E quem está provando isso? Pessoas que a gente votou, que a gente elegeu. E aí, né? Aí também vocês vão ter esse caminho, essa importância, e vocês vão chegar na idade que isso vai chegar com mais clareza para vocês. Né, que vocês vão começar a entender melhor tudo isso que acontece, que quando chegar a vez de vocês de ir lá na urna apertar os numerozinhos lá, vocês vão ter a noção de quem pode ser a melhor pessoa que vai representar vocês. Aí que está a importância da gente conhecer, né, essas leis e todos esses direitos adquiridos ao longo desse tempo, de um processo histórico até bastante complexo, né, para a gente não deixar isso perder. E se perder, ou a gente ter os nossos direitos reduzidos,
Por isso que é muito importante essa sua fala e a gente ter conhecimento dessas coisas. Quando a gente, isso que a Monique fala é importante, vamos pegar, por exemplo, eu estou falando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Antes dessa lei, tinha um tal de Código de Menores, que era de 1979, e a sua primeira lei é de 1927. Há quase 100 anos atrás que vem a primeira lei voltada à criança e ao adolescente do Brasil. Só que era uma lei voltada a controlar e a punir crianças mais pobres. Ah, a mãe não cuida direito? Abriga. Ah, fez uma coisinha errada? Vai para aqueles institutos de correção, vai apanhar na mão de gente, ficar lá institucionalizado, vai morar numa instituição. Como é hoje o abrigo, a Fundação Casa, só que de uma forma muito pior. Isso há quase 100 anos atrás. Então, assim, se as leis não mudassem, se não surgissem pessoas que construíssem leis melhores, acho que a gente já está numa situação muito mais atrasada do que nós já estamos hoje, né? Então, se hoje nós temos uma lei como o Estatuto, que é para proteger todas as crianças e adolescentes, sejam elas pobres, ricas, negras, brancas, meninas, meninos, com deficiência ou sem deficiência, com pai ou mãe ou sem referência de família, é porque pessoas se mobilizaram, se organizaram, se juntaram e trabalharam para isso, lutaram para isso, né? Então, assim, quando o Renan faz a pergunta, porque às vezes assim, tem muita coisa, mas não funciona, e aí por que a gente é importante, mesmo sabendo que às vezes não funciona, é para fazer funcionar. E o que se não estiver funcionando, criar novas, mudar. É permanente movimento, a gente nunca pode parar. Ô, Anabelle, tudo bem? Bem. Então, tudo jóia? Assim, pegando essa questão da lei também, é importante, assim, pensar como que a lei, ela é redigida, né? Como que ela é escrita e assim, que às vezes ela te dá direitos, mas ao mesmo tempo ela te oprime, né? Dependendo do tipo de lei, né? Agora, recentemente, por exemplo, a gente tem a Lei Aldir Blanc, que é para atender os artistas. Uhum. E lá em Curitiba está tendo, assim, uma polêmica, porque eles mexeram, assim, que a lei existe, ela é federal, e aí cada município, estado vai adequando ela conforme a sua questão política também local, né? Isso que vai contar muito nessa questão de como você vai redigir esse documento. E lá em Curitiba, principalmente no Paraná, está uma polêmica porque, assim, eles estão obrigando os artistas a fazer 120 horas de um curso de qualificação para poder receber essa grana que não é muito, né? Contando que muitos artistas, eles não têm celular também, assim como aluno, né? Esse caso de aula online, às vezes também não tem um celular, um computador para estar podendo acessar, fazer esses cursos, né? E essa coisa também de qualificação, né, em massa, né? Porque você vai pegar uma quantidade de alunos, de artistas, né, do Paraná, e assim, o pessoal está caindo em cima, né? Porque é uma lei que acaba sendo escravocrata, né, assim, digamos assim, escravizando mais, oprimindo mais os artistas ali. Então, assim, é importante pensar que essas leis, elas podem estar existindo, de certa forma, elas são importantes, mas, às vezes, ela acaba, né, também oprimindo. Nós temos, por exemplo, agora, é uma coisa que a gente está discutindo na escola, que é os absorventes. Aí a Monique até me enviou lá as leis sobre absorvente. A Monique, aí, Ricardo, aí a lei saiu, enfim, né, tá todo mundo aí, uhul. Aí eu fui ler alguns parágrafos ali, eu achei, assim, primeiro que as meninas, elas já ficam em casa, porque elas têm vergonha de chegar na escola e pedir para alguém, né, e ali estabelece que ela tem que fazer um cadastro, né, se expor, fazer um cadastro, dizer que ela é, digamos assim, de uma faixa, de uma classe social precária, né? Então você já expõe a menina nesse sentido. E outra, assim, absorvente, não sei se absorvente tem uma coisa de classe social também, né? Porque qualquer menina ali pode vir a ter, de repente, uma menstruação, né? Você não sabe. E aí como é que vai? Ela tem que estar cadastrada para ela ir lá pegar esse absorvente? E se ela não tiver? Então ela não fica com o absorvente? Então, assim, acabam fazendo algumas leis que dificultam esse processo, que
que tem que ser um processo democrático, né? Você tem que sempre estar comprovando que sabe, que você é isso, que você é aquilo, sabe? As pessoas parecem que não acreditam que essa situação ela está acontecendo de fato, né? Não, você tem que comprovar que você precisa, você tem que falar, deixa eu sentir se você está com fome mesmo, né? Então, assim, essas leis, a lei é uma coisa que tem que existir, obviamente, a gente está aqui agora, inclusive, conversando aqui, eu acho que também são por causa das leis, mas às vezes, conforme elas são redigidas, às vezes elas complicam um pouco, né? Uhum. Assim, quando você fala esse tipo de lei, né, do Aldir Blanc, ou a questão dos absorventes, assim, esse tipo de cobrança é feito porque, infelizmente, ainda nem todo mundo tem direito a ter direito, né? Não consegue acessar o direito, precisa, às vezes, ali mendigar para conseguir acessar alguma coisa. Isso é muito ruim. Como eu falei no comecinho da fala, que a gente vive numa sociedade que ela é injusta, ela ainda é desigual, e não é só aqui no Brasil, tá? Principalmente para as crianças assim, que estão assistindo. Tem vários países que vivem a desigualdade social, não tem um país que todo mundo vive igual. Todos os países, enfim, que formam o nosso globo terrestre, a Terra redonda, tá? E não é plana, que formam o nosso globo, o nosso mundo, tem desigualdade social. Tem países que mesmo as pessoas mais pobres vivem com mais dignidade, e isso vem em decorrência do avanço da educação, da consciência política cidadã, de pessoas que vão elegendo cada vez mais melhores representantes. Por isso que tem países que estão na nossa frente, tem países que estão um pouco mais atrás. O Brasil está meio lá, meio cá, mas está numa ribanceira despencando atualmente, com o governo que está aí, né? Mas, assim, por isso que a educação é importante, para a gente conseguir também fazer escolhas para não chegar nesse ponto de legislações nesse sentido. Agora, me fala, quem são as pessoas que estão exigindo dos artistas fazerem cursos na área que eles dominam para receber um recurso que é de direito deles? Né? É um absurdo uma pessoa que não entende nada de arte exigir de um artista que ele se qualifique. É um absurdo. A questão do absorvente, para mim, todas as escolas deveriam ter uma reserva para qualquer estudante, de qualquer classe social. Ah, criança, adolescente menstruou, é a primeira vez, está aqui, toma. Agora conversa com a mamãe, conversa com o responsável, porque agora você vai ter que começar a usar sempre. Só que isso ainda é tabu. A gente não fala em sexualidade, não fala em desenvolvimento de forma mais clara com criança e adolescente por conta dos preconceitos. A sociedade é conservadora. Não pode falar de LGBTs para criança e para adolescente, porque vai estimular. Vai estimular nada. Eu sou quem eu sou porque é assim que eu sempre fui. Ninguém me falou que eu deveria ser assim. Ninguém me incentivou a ser como eu sou. A mudar o meu nome, mudar meu corpo e mudar de nome. Ninguém me incentivou, eu sou porque eu sou desse jeito, demorei para chegar onde eu cheguei, né, para ser a Anabela. Por quê? Porque a sociedade é preconceituosa, porque as pessoas não estão preparadas para discutir esse tipo de assunto. Se a pessoa não tem condições nem de discutir sobre menstruação, sobre vida sexual, dá o que fazer para a gente ter aula de sexualidade na escola. Dá o que fazer para ter uma orientação, porque parece que, nossa, é um tabu. Aí depois aparecer adolescente grávida, aí a culpa é da menina. Não, nunca teve orientação, nunca teve informação. E adolescência, gente, nós já fomos adolescente, a gente quer beijar o colega de escola, a gente, né? Quantas cenas a gente vinha em época de escola? Porque adolescente tá isso, é um momento de descoberta, o corpo está mudando, os afetos estão nascendo, os prazeres estão surgindo. Se a gente não trabalha isso com essa galera nessa fase, depois vai ser tarde demais. Né? Então, assim, leis, orientações, políticas públicas devem ser menos polemizadas, deve ter menos tabu e mais ação, porque a gente já sabe o resultado de tratar muita coisa como tabu, ou como assunto que não se discute na escola e só dentro de casa. Né? Até para falar de política pública e desse conservadorismo de pessoas que querem proibir que assuntos sejam tratados na escola, a questão da sexualidade na escola. Por exemplo, é proibido, é imoral, tem que vir de dentro de casa esse ensinamento. Tá, vocês sabiam que 70%, quase 80% dos casos de abuso sexual contra crianças vem da onde? De dentro de casa. Essas famílias têm condição de ensinar isso para sua criança, sendo que a criança é abusada, sofre violência dentro de casa?
pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo vizinho, pelo colega da família. Não tem. É mentira, é uma balela, é achar que as famílias têm condição. Algumas têm, só que nem todas têm. Então, isso tem que ser política pública. Né? Nós não vivemos num país civilizado a ponto de todos os lares conseguir trabalhar essa questão, porque muitos lares abusam dos seus pequenos, cometem violência contra os seus pequenos, crianças e adolescentes. Então, não adianta falar que esse assunto é da escola, esse assunto é da família, porque a família não dá conta de orientar metade das necessidades que essa geração mais jovem tem para poder viver em sociedade, se proteger e, ao mesmo tempo, respeitar os outros. Então, por isso, quando a gente fala em direitos, em cidadania, em política pública, a gente está falando em desenvolvimento, em progresso, em orientação, em esclarecimento, né? As crianças estarem mais assim, antenadas para certas coisas, né? De onde vem essas perguntas que o Renan está me fazendo? Ele tem alguma orientação, alguma base, uma formação na escola e talvez em casa, não sei, que permite que ele vá se desenvolvendo assim já na infância. Questionador, curioso, né, atento, né? Não é toda criança que tem esse preparo, é uma exceção, né? Então, assim, é importante que a escola faça esse movimento e que a gente vá combatendo leis humilhantes, constrangedoras, ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma orientação para conceder certos recursos como absorvente para adolescentes mais pobres, porque, infelizmente, não tem para todo mundo. E como é recurso público, tem que prestar conta, então tem que ter toda uma parte burocrática também para que o programa de atendimento funcione. Né? Então, assim, só que não precisa ser algo, às vezes, constrangedor. A gente pode seguir uma lei nesse sentido de forma mais humanizada, e humanização que está muito em falta nesse país, né? Sermos humanos. Mas eu sou humana, Anabela, eu tenho braço, eu falo, humano no sentido do respeito, do afeto, do coração, de ser solidário, né? Tem gente que nem todos os seres, nem todas as pessoas são humanas, de acordo, porque são ruins, são preconceituosas. Quando eu falo humanidade, humanização, é nesse sentido realmente você tratar bem e tratar as pessoas com todo o cuidado ali para que elas realmente consigam falar o que elas precisam. Pode falar, Renan, que tá com a mãozinha ali. É que eu queria falar, é que não é meu caso, mas tem outras crianças que acabam vendo, né, preconceito, essas coisas, que outros adultos falam para outros adultos. Claro, a gente tem que, algumas vezes os adultos não sabem, a gente tem que ensinar. A gente ensinou... A gente ensinou, mas essa pessoa faz de novo. E aí a gente quer falar para outras pessoas para, né, a lei ser cumprida, mas às vezes nós, crianças, não temos essa confirmação como os adultos têm. Exatamente. Aí, quando acontece, que a criança acha que aquilo é normal e vai reproduzir aquilo. Eu sou uma pessoa que sofria muito bullying na escola. Monique é testemunha. Eu chorava quase todo dia. Minha mãe tinha que ir lá na escola direto para ver o que estava acontecendo, porque eu sempre chegava em casa chorando ou com alguma reclamação, porque eu não tinha paz. Porque eu já via que eu era diferente. Na época que eu tinha a idade de vocês, a escola não tinha a mínima condição de cuidar de mim, de ensinar o restante dos colegas a me respeitar, e eu também não sabia quem eu era, o que eu ia ser. A gente não tem essa noção na infância, na adolescência a gente está começando a entender, mas ainda assim com muitas dificuldades. A gente não tinha o acesso à informação que hoje vocês têm. Hoje tem novela, tem série, tem desenho, tem um monte de coisa que trata desses temas. Na nossa época não tinha. Não tinha nem um casal LGBT em novela da Globo, por exemplo. O pouco que tinha era muito ali reservado. Hoje vocês têm acesso a informações que ajudam vocês também a aprenderem a respeitar as diferenças. Só que isso também dentro de casa é fundamental, porque às vezes os pais não ensinam e reproduzem o preconceito. E aí, quantas pessoas como eu morrem todos os dias por conta do preconceito, da violência motivada pelo preconceito? Isso é grave, é muito triste, né? Então, assim, quando você fala às vezes a gente tem noção, a gente ensina um adulto, cara, é muito legal você falar isso, porque tem muita criança que realmente ensina os adultos mais do que os adultos ensinam as crianças. Tem criança que dá um show de informação para um adulto desinformado.
mas isso precisa ser estimulado e não censurado. E muita gente quer que vocês não acessem certas informações, que vocês cresçam num ambiente que é normal destratar os outros, desrespeitar quem é diferente. Eu queria saber, isso que eu tinha falado, eu queria saber se você poderia estar falando o que a gente poderia estar fazendo. Em relação ao combate ao preconceito, primeira coisa é perguntar. Viu uma coisa, achou estranho ou diferente, não sabe o que é, pergunta. Papai, mamãe, o meu responsável me respondeu assim. Pergunta para o professor da escola também, né? Para quem vocês têm mais vínculo ali. Se o professor responder alguma coisa mais assim, tentem consultar informações, mas assim, né, a internet é um perigo, ao mesmo tempo é um campo de informações, mas eu acho que pelo menos na escola de vocês tem muito professor cabeça bacana pelo que eu estou vendo aqui, então você acha que é um espaço de segurança para fazer certas perguntas, para vocês também entenderem o que está acontecendo, o que é isso, né, às vezes, por exemplo, as primeiras vezes que eu comecei a andar na rua, já de vestido, sapato de salto, cabelo comprido. A internet também ajuda, né? Ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado nos sites que a gente entra, tá? Tem muita coisa que não é para criança ver, tá? Mas tem muita coisa que dá para a gente indicar, assim, que dá para a gente procurar, que é conteúdo seguro, que é conteúdo educativo, né? Para vocês também não verem o que não deve agora. Então, assim, porque tem coisa que a gente não deve ver nunca, né? Então, assim, ainda mais a depender do tipo de assunto. Racismo, preconceito contra idoso, contra pessoa com deficiência. Hoje a gente acha muita coisa na internet. Só que é sempre importante, assim, ainda mais vocês, na idade de vocês, é importante que a internet seja acompanhada por um adulto, né? Não é deixar ver o que quiser. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, sim. Porque tem muita coisa podre também na internet. Mas a primeira coisa é perguntar. E se você já sabe que aquilo é errado, você vê um adulto ali, perto de você, um conhecido seu, rindo de uma pessoa porque ela é diferente, em qualquer forma, você sabe que aquilo está errado, você pode falar. A pessoa às vezes não vai gostar, ou vai achar que você não tem que se meter, que isso não é assunto para criança. Mas é assunto para criança sim, porque você também está aprendendo a ser um adulto melhor. Vocês estão em formação, vocês já chegaram, vocês já estão nesse processo de se formando, estudando, conhecendo, ouvindo, perguntando. Então, vocês têm todo o direito de perguntarem, de falarem. Acho que é o único caminho que a gente tem para poder combater os preconceitos é pela educação. E a gente faz educação aprendendo, falando, perguntando, né, ouvindo. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, a não ser pela educação. E eu também queria falar que às vezes a gente fala para as outras pessoas, e as outras pessoas, às vezes, de acreditar, acha que é invenção da nossa cabeça, que a gente está mentindo, fazendo outras coisas, e às vezes até acha que é certo aquela coisa que a gente ensinou, e aí, né, a gente não sabe o que fazer, mas obrigada pela ajuda. Mas só de falar, a pessoa já vai saber que você é uma pessoa antenada. Qualquer criança que está aqui assistindo vão ser possivelmente antenados. Nossa, a criança já pensa diferente. Porque assim, vocês vão ver que muita gente acha que é normal discriminar os outros. Se você vê alguém rindo de outra pessoa, por qualquer motivo que seja, você já sabe que está errado. Porque ninguém tem o direito de rir de ninguém. Porque a pessoa tem alguma coisa, ou porque ela é diferente, ou porque isso, ou porque aquilo, né? Riu, fez piadinha, né? Debochou da figura da outra pessoa, tentou tirar sarro da cara da outra pessoa, você já sabe que não é uma coisa muito legal. E isso eu passei muito na escola, né? Então, assim, eu falo com um pouco de experiência de causa, porque para mim foi bem difícil, né? Passar por algumas situações que, infelizmente, aconteceram. E a escola não tinha maturidade para lidar com isso. Era sempre a repreensão, dar bronca, mas ficava por isso, mas não tinha nada educativo. Só dar bronca, registrar livro de ocorrência, suspender, isso não resolve. É punição por punição, é castigo por castigo. Castigo vazio, de sentido, não resolve nada. A pessoa pode ser responsabilizada, mas tem que ter uma questão educativa ali, senão não adianta castigar. Não resolve. E a gente tem que procurar, né? Eu acho que eu tinha visto ali que você já trabalhou com assistência social, né? E
essas pessoas que sofrem de bullying, essas coisas, né, procurar essas pessoas como você, né? Tem, Pra sim. ajudar. Hoje tem uma lei federal, mas ainda não é cumprida, que fala que tem que ter assistente social e psicólogo nas escolas. Acho que são 2 profissionais que seriam importantes para compor com os professores, porque também os professores não têm condição de fazer tudo ao mesmo tempo, porque já basta a carga de trabalho em sala de aula e fora para poder preparar e dar aula. A gente sabe que o trabalho de professor não é um trabalho fácil, né? A gente faz, o pessoal organiza palestras, atividades educativas como esta, né? Mas seria bom se cada escola tivesse um profissional ali a mais para lidar com essas questões, com preconceito. Adolescente menstruou, adolescente não tem condições, então vem cá, vamos conversar, né? Tem um profissional ali que vai poder te orientar, falar com o seu responsável, né? São formas de humanizar leis que às vezes são muito ali constrangedoras, né? Como o Ricardo disse, acho que tem estratégias, possibilidades para que as coisas sejam mais humanizadas, né, dentro dos direitos, das políticas públicas, né, que é o que a gente está falando hoje, para que essa juventude ela cresça com mais saúde, com mais condições, com mais dignidade. Eu acho que é uma das questões mais importantes hoje que a gente tem, e começar isso tudo na infância, né? Acho que é bacana um momento como esse, que é um espaço de formação. Para os professores é um espaço de luta, porque estão quebrando tabus, estão aí lutando contra valores conservadores, que dificilmente aceitaria uma pessoa como eu dentro de uma escola para falar com criança, onde já seria uma travesti dentro de uma escola pública para falar com criança, imagina, né? Ia ser uma afronta, mas não estamos fisicamente perto, mas estamos aí numa atividade de escola, a gente só está longe porque a pandemia não permite, mas assim, é uma forma também de resistir. Aí quando eu vou lembrar assim, quando eu falar do Renan, mas a gente está aqui para mudar, vocês estão tentando mudar, mas muita coisa ainda não mudou. Veja que isso que está acontecendo hoje, esse espaço nosso, é uma tentativa também de mudança, porque isso não tinha para outras crianças, vocês estão tendo esse espaço, né? Outras escolas fazem também, então isso é importante. Os professores estão em luta, vocês estão num processo de educação que vão aprender também a lutar para um mundo mais justo, um mundo menos desigual, né? Um mundo mais humano, e assim vai caminhando. E como eu disse, vocês estarão futuramente ocupando os lugares que hoje são nossos, na política, na sala de aula, na assistência social, na saúde pública, na educação e por aí vai, né? Enfim, a gente não sabe como cada um vai seguir os seus sonhos, mas vocês estarão nesses espaços com certeza, seja para lutar para ser atendido com dignidade, ao mesmo tempo, às vezes, trabalhando ali para que as coisas funcionem melhor, ou sendo políticos, futuras prefeitas, prefeitos, enfim, vereadores, governadores, presidentes, quem sabe. Eu nunca me imaginei que seria vereador, não tinha boca para nada, só chorava. Agora hoje eu estou aqui, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Outras crianças? Agora eu queria falar só para os professores. Eu já bati o recorde de perguntas dos alunos. Não, você pode fazer quantas perguntas você quiser. O Ricardinho já quer lançaram fazer até uma. sua candidatura para a presidência já. Sei nem se você viu. Ele vai ser um bom político. E vai ser daqueles que vai incomodar, que vai perguntar, vai questionar pra caramba. Eu acho que você tem que caminhar para esse rumo, Renato. Alguém quer falar mais alguma coisa? Os professores, professores? Sim? Oi, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, tudo bem, Anabela? Tudo bem. Pode chamar de doutora? Não, precisa não. Precisa não. Primeiro que eu queria dizer, só uma observação, que eu acho que você deveria contratar o Renan para sua equipe, aí não sei em que setor, mas é um jovem aspirante aí à vida política, que o moleque é fera. Parabéns, Renan, pelas suas perguntas. Anabela, assim, eu sou um pouco leigo em relação a esse lance de políticas de educação, né? O que eu sei um pouco é através da Monique, inclusive eu já entrevistei ela no outro projeto que eu tenho, e o que eu queria saber é, assim, uma observação só, né? A Marvel fez o desenho do Homem-Aranha recentemente com o Morales, que é um personagem afro. A DC
tem a Batwoman, que é uma personagem lésbica. Então, assim, tá acontecendo essa inclusão, mesmo que lenta, através da cultura para o jovem. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda encontra, principalmente propagado pelo governo federal, uma resistência em meio a esses projetos relacionado aos movimentos LGBTQI+, perdão se eu confundi a sigla, mas é isso mesmo. É isso, os movimentos negros, etc. Então, eu queria saber se, assim, existe, eu sei que você é de Batatais, mas existe projetos na Câmara de Vereadores, até de Batatais, relacionado a isso, a esses movimentos, se tem alguma coisa nova saindo para as escolas, assim, porque eu acredito que quando a gente fala de um projeto falando de sexualidade para as escolas, vem aquela coisa de lavagem cerebral novamente dizendo propagado pelo governo federal. Então, assim, eu queria saber se existe um projeto novo para as escolas, trazendo mais essa inclusão, e se existe, se ainda há uma resistência bruta do sistema em cima disso. Ainda assim, porque assim, Batatais passou pela mesma polêmica, pelo mesmo dilema das outras cidades quando elaborou os planos de educação, né, que tiraram até a palavra gênero do plano, porque tem gente que não entende nem gênero como uma questão da gramática, da língua portuguesa. O nível da ignorância desses políticos mais velhos, né, reacionários, né, reacionário é a pessoa que reage de uma forma ruim ao que é tão comum, que é a diversidade. Batatais também passou por esse problema, né? Só que lá as escolas, a gente vê algumas escolas que têm essa abertura. Enquanto projeto da Câmara, eu ainda não propus nada nesse sentido, porque a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está aproveitando as manifestações, a gente está aproveitando o mandato para tentar fazer maiores organizações políticas dentro da cidade. É chamar a população para conversar. Então, a gente está assim, reunindo galera mais jovem, mais velhas, interessadas, porque se a gente não conseguir fazer, talvez, primeiro uma mobilização popular, qualquer coisa que for proposta na Câmara pode ser mais fácil de não passar, porque não vai ter pressão, né? E ali na Câmara eu tenho colegas que são conservadores, que são extremamente religiosos, né? Até tenta não interferir a religião na política, mas a gente sabe que ali é uma linha tênue, né? Um campo ali bem assim, você pode estar nos dois ao mesmo tempo e às vezes fazer alguma coisa que não é muito legal. Então a gente está fazendo o caminho inverso, mas enquanto não chega uma proposta nesse sentido, eu tenho reafirmado todas as sessões a questão LGBT, falei das ameaças da Erika Hilton, que ela está sofrendo, da Beni Brioli, que é vereadora travesti negra de Niterói, que teve que ser exilada por um tempo, já voltou, né? A Erika Hilton, que é também uma vereadora de São Paulo, da cidade de vocês, ela é uma pessoa, uma vereadora travesti, negra, uma mulher negra, que está aí representando vocês na Câmara de São Paulo, né? Na Câmara dos Vereadores. Então, a gente sempre vem trazendo esse tipo de discussão. Passei moção de repúdio sobre, não sei se vocês estão acompanhando aquele projeto de lei 504 do Estado, a LESP, que tenta proibir publicidade com LGBTs envolvendo crianças. Tipo aquela propaganda Natura com o Tami Miranda do ano passado, no Estado de São Paulo seria proibido de ter. Então, assim, as pressões que a gente está fazendo no Estado está ajudando o projeto a ficar lá emperrado para passar na votação da LESP. Então, esse tipo de movimento a gente já faz, porque eu acho que é importante também que os meus colegas vereadores, alguns ali metade velhos de casa e alguns novatos como eu, começassem a atentar para essas questões. Tanto que aqui em Batatais só tem uma trans no mercado de trabalho formal, que é uma moça que trabalha no supermercado aqui da cidade. As outras você quase não vê, ou trabalham à noite, na prostituição, que é muito triste, porque não tem oportunidade, né? Então, assim, eu não fiz ainda nenhum projeto nesse sentido, porque a gente está primeiro conversando mais com as pessoas, para a gente começar depois a propor. Porque, assim, a gente tem uma intenção, sim, de tentar organizar um coletivo LGBT na cidade, trazer mais as pessoas trans para a questão do mercado de trabalho, da volta à educação, né? A gente tem as ideias, mas como Batatais é muito conservadora, eu não quero dar um passo maior que eu dou conta, então a gente está buscando aí comer pelas beiradas, promover a reflexão, para depois a gente começar a trazer pauta para a Câmara. Ainda tem 3 anos e meio de mandato, vai dar tempo. Esse primeiro ano a gente está aproveitando agora essas manifestações contra o Bolsonaro para tentar organizar mais uma reflexão aqui na cidade. Tem muita gente de cabeça crítica aqui, só que assim, que nem eu falei, no dia 19 de junho aqui em Batatais, que a gente fez um ato aqui também, estamos desorganizados aqui politicamente. A gente não tem essa organização política ainda. Se a gente se organiza, consegue ter mais diálogo,
as propostas da Câmara podem passar com mais intensidade, com mais pressão, com mais participação. E não é todo político que gosta de alvoroço popular, não. O pessoal gosta muito das coisas mais tranquilas, acho que não deve ser nada polêmico, eu não acho. Eu acho que política é um campo de agitação, sim, de discussão, é um campo que as coisas pegam fogo, porque são discussões de interesse popular. Quando você quer muitas coisas ali, fogo, morna ali no brando, é porque você não gosta muito de peitar, de se posicionar, de encarar posicionamentos. Eu acho que isso na política já deu o que deu, né? Não adianta mais. Muito obrigado. Imagina. Só que, posso falar só uma perguntinha? Eu queria falar que tá escrito filmes ou Free Fire, que deve ser. Obrigado, e mais uma vez, obrigado por causa que você me deu uma ideia para fazer uma pergunta para Anabela. Anabela, eu queria saber se essas pessoas que são transexuais se atrapalhou um pouco o seu trabalho para você entrar. Não, se atrapalha. Não entendi, Renan, desculpa. Pergunta de novo. Se atrapalhou para entrar por causa que você é trans? Então, não atrapalhou tanto que eu entrei. Foi estranho, né? Eu não esperava. Porque, assim, eu fui a primeira que se candidatou, sendo trans aqui na cidade, de primeiro, assim, de cara, consegui ser eleita. Então, assim, acabou não atrapalhando tanto que eu entrei. Eu imaginava que eu não fosse conseguir mesmo por isso, Renan, por conta do preconceito, das pessoas às vezes não aceitarem tanto, achar que é um absurdo, mas acabou tendo uma questão ao contrário. Eu acho que é o que a Monique disse no começo, né? Tem muitas pessoas que estão abertas a mudanças. Tem muita gente se dispondo a se desconstruir. Né, o que é isso? É a pessoa mudar a sua forma de pensar, começar a perceber mais se ela é preconceituosa ou não. Né? Tem muito homem que hoje vem repensando suas atitudes em relação ao respeito com as mulheres, em relação a outras pessoas. Né? Então, assim, como tem muita gente ruim, mas ao mesmo tempo tem muita gente que acolhe, que é boa, que está pensando de forma mais humana na sociedade que vive. Isso acabou motivando na minha entrada na Câmara. Né? Muitas pessoas votaram em mim por isso, outras votaram pelo meu trabalho como assistente social, e acabou juntando aí, e acabou dando certo de eu conseguir uma cadeira. E isso daí, né, é como uma melhora, né, para a nossa sociedade. Como as pessoas dizem, né, que não tem mais jeito essa sociedade. Já é uma, né, como é que posso dizer, né, uma forcinha, né, que a gente está mudando. É possível. A gente ainda tem... Bom, tem a esperança. A esperança. Porque, assim, para vocês terem uma ideia também, isso faz parte da nossa formação cidadã e são informações que vocês precisam sempre se atentar para pensar ao longo da vida de vocês. Alguém sabe, alguém chuta aqui dos estudantes quantos habitantes tem no Brasil inteiro? Quantas pessoas vivem aqui? 190 bilhões? Mais. Não vou chutar aqui, deve ser muito mais. 59 bilhões? Tem 200 e... vou passar a palavra para a Leila, então. Tem 210 milhões, 209, 210 milhões, mais ou menos, de pessoas que vivem no Brasil. Dessas 210 milhões, mais de 105 milhões, que é mais de 50%, são mulheres. E dos 210 milhões, mais de 105, 110 milhões, que é mais de 50%, são pessoas negras. E quem que a gente vê na política? Na Câmara de Deputados, no Senado, na Câmara de Vereadores, no governo, na prefeitura, na presidência. Só a maioria é gente branca, homem branco, rico, mais velho, tem pouca mulher, poucos negros, raramente tem alguns LGBTs, que é a população lésbica, gay, transexual, etc.
alguma coisa está errada, a conta não bate. O país é mais feminino e mais negro, só que a representação na política ela é branca, conservadora, rica, sendo que a maioria dos brasileiros são mais pobres. A minoria que é elite, é burguês, né? Então, assim, a minoria tem dinheiro, muito dinheiro, né, para ser realmente milionário. A maioria dos brasileiros são trabalhadores. Só que na política é o contrário. É um cenário de pessoas que representam outras pessoas, outros grupos, e não essa diversidade que compõe o país. O país tem índios, não tem um indígena na política, né? Assim, é difícil de achar, né? Então, assim, tá errado, né? Tá errado por quê? Porque o perfil da política é diferente do perfil do povo. Por isso que o nosso país é muito injusto, é muito desigual. Enquanto na política também não formos maioria, a diversidade não se fazer presente, o país ainda vai ter essa dificuldade de andar para frente. Então, é isso que a gente precisa também mudar, né? Eleger os nossos, escolher dos nossos. Não gente que a gente nunca viu, vou votar no empresário porque ele é bonzinho. Não, não é bem por aí, né? Aí esse tipo de leitura vocês vão amadurecendo ao longo da idade, mas é importante que vocês questionem, né? Por que o país tem mais mulheres e mais negros, na política tem mais homens brancos? Não que eles não tenham direito de se candidatar, de ocupar o espaço, mas está faltando diversidade na política, diversidade que pode levar o país para frente. Eu queria só falar. Só um minutinho que a Leila já levantou a mão, depois eu volto para você, tá? A Leila? Oi, boa tarde. Tá? Eu sou professora da escola. Eu queria te parabenizar por essa tua iniciativa, né? Por esse trabalho que você faz. Obrigado. Eu sou de uma geração, eu tenho 63 anos, eu sou de uma geração onde gays, travestis, lésbicas tinham que se esconder da sociedade, tinham que mentir para a família, para os amigos. Então, era muito triste, sabe? Era muito triste. Às vezes, você frequentava algum barzinho, alguma coisa, você sempre tinha medo, na época da ditadura, né? Invadir aquele bar, que você fosse preso. Então, nós vivemos anos assim terríveis, né? E então, eu vendo pessoas como você, que tomam a frente, que têm essas atitudes, que dão a cara para bater, eu sinto muito orgulho. Obrigado. Eu vejo que o futuro que nós temos futuro, sabe? Que nada está perdido. Quando eu vejo essas crianças, né, como essas que a gente está vendo aqui, eu vejo que o mundo tem futuro, sim, e nós vamos chegar lá. Hoje mesmo eu vi uma reportagem onde uma travesti dizia que ela veio do interior com 12 anos e o trabalho dela é a prostituição. Por quê? Porque eles não têm acesso à escola, eles sofrem bullying na escola, a família não os aceita, coloca eles para fora, aí eles têm que viver nas ruas. Então, é uma situação muito triste, muito, tá? Como a situação da mulher também. Eu me lembro, eu era adolescente, na minha época, existe uma lei que o marido era dono da mulher, tá? Ele tinha que assinar, então eu jurei para mim mesma que ninguém ia ser meu dono, que eu não ia me casar, porque eu acho que ninguém é dono de ninguém. Eu tenho direito como os homens, né? Eu me sinto um homem, eu me sinto uma mulher, eu me sinto um ser humano. Então, eu fico muito feliz. Meus parabéns, que Deus te abençoe muito, que você abra caminhos, porque é debatendo, é conversando que a gente se entende. Embora o Brasil esteja povoado por esse pessoal do inominável, né? Esteja aí, mas eu acho que a maioria ainda é nossa, sabe? Eles não vão ganhar. Se Deus quiser, o ano que vem ele sai do poder e nós vamos ter uma política que vá continuando com esse trabalho que já foi começado há um tempo atrás. Então, eu já tive muito aluno de chorar para mim, falar, professora, eu apanhei na rua, eu fui chamado disso, eu fui chamado daquilo.
Então, é muito triste, sabe? Na minha frente, ninguém nunca maltratou ninguém, porque eu não aceito. Mas as pessoas aceitam. Então, meus parabéns e muito obrigada por você estar aqui. Parabéns para a Monique, para a Camila, para o Ricardo. Parabéns mesmo. Um beijo, tá? Tchau. Obrigada, professora Leila. Fico feliz pela sua fala. Acho que é importante ouvir outras gerações. Acho que essa troca entre gerações é sempre importante, porque assim, as crianças aprendem com os mais velhos, nós aprendemos com vocês, né? O tanto que a gente aprendeu agora aqui com o Renan também. É difícil, às vezes, assim, você se deparar com uma criança que pergunta, isso é importante, porque a gente também acaba sendo aí estimulado a pensar, opa, peraí, nunca tinha parado nem para pensar nisso. Então, essa troca é importante, né? E quando a professora Leila fala da prostituição, de travestis, transexuais, é muito grave. E vocês, garotada, né, vocês ainda têm um longo caminho escolar pela frente, vocês têm ainda uns bons anos dentro da escola, pelo menos da educação básica, né, que vai até o fim do ensino médio. Vocês poderão estudar ou conviver na escola com travestis, com transexuais, as respeitem, ou os transexuais, que são as pessoas que nascem mulheres e se tornam homens, né, meninos. Os respeitem, os acolham, porque a gente às vezes abandona a escola cedo porque a gente não aguenta preconceito, né? Então, assim, acho que é importante vocês respeitarem essas pessoas porque elas também têm uma chance na vida, como vocês também estão buscando a chance de vocês. E isso também é ser cidadão, é também garantir o direito das pessoas a acessar aquilo que elas precisam, que no caso, a educação ou outra coisa, né? Então, vocês também têm uma responsabilidade muito grande em tornar a própria convivência na escola mais saudável, menos preconceituosa, mais acolhedora, né? Para que essas pessoas tenham alguma chance na vida, né? Chance que eu tive, mas que muitas não têm. Né? Então, vocês também têm uma responsabilidade aí a partir de agora, que agora vocês já estão sabendo que vocês têm que, né, ter uma forma de tratar essas pessoas. Não duvido que já não sabiam antes, mas agora sabem muito mais. Renan, você queria perguntar? Sim, primeiro eu queria dar parabéns para a Leila e também queria falar que eu queria também que os professores de histórias também desse lives, e também ia falar que, né, como o continente africano é o berço da humanidade, né, e nesse continente africano o que tem mais é negros, né, e eu acho que isso devia, né, parar para pensar que às vezes a gente que, né, entrou assim, que nós somos filhos e eles são os pais, né? Que a gente tem que respeitar eles, né? Como a gente respeita os nossos pais. E eu acho que por causa que não tem muita gente negra nas políticas, por causa do preconceito, do medo de ser desrespeitado, dessas outras coisas. E também queria que fizesse a live das histórias. Uma cobrança, mais lives. Isso é importante, Renan. Assim, não sei se vocês já conheceram um pouco da história do voto no Brasil, das eleições. Antigamente só votava quem era alfabetizado, e a maioria do Brasil eram de pessoas analfabetas, né, sem alfabetização, não sabiam ler nem escrever. Né, há muitos anos atrás, as eleições aqui tem pouco mais de 100 anos que começou, né, a República, né, que é esse processo de escolha pelas pessoas, é de 1889 para cá, né, então, assim, só que nem todo mundo votava, mulheres não votavam, negros não tinham esse acesso, por isso que hoje o nosso cenário da política, ele é muito do reflexo do passado, e não do presente, porque o presente é mais diverso. Né? As mulheres só passaram a votar há menos de 100 anos atrás, em 1928 que foi autorizado o voto, só que elas só votaram mesmo, se eu não me engano, em 34. Foi a primeira eleição que as mulheres votaram no Brasil. Né? Só que assim, votavam, mas não se candidatavam, não podia.
com exceção da Alzira Soriano, que foi a primeira mulher prefeita na cidade, acho que de Lages, Rio Grande do Norte, em 1929. Foi a primeira mulher em toda a América Latina a ser eleita prefeita, né? Ela ficou um tempo no mandato, foi bem votada, mas assim, na época ela foi muito perseguida, porque mulher não podia participar da política. Mal podia votar para se candidatar a um cargo público. Uma primeira deputada negra dos anos 30, 40, alguma coisa assim. Então, assim, a nossa política ainda é muito reflexo do passado, porque só votavam brancos, alfabetizados, com mais dinheiro, né? Então, por isso que ainda hoje nosso reflexo é esse, né? Do passado, porque isso aconteceu durante muito tempo no país. Né? Hoje que a gente vem lutando para mudar esse cenário, para trazer um cenário, não só para ter diversidade, mas porque a diversidade ela pode gerar transformação. Sem diversidade a gente não transforma, a gente não caminha, a gente não avança. Né? Então é importante a gente fazer essa reflexão, sim, né? De trazer mais diversidade para a política, para termos mais coerência, para a gente conseguir avançar, dentro do que a professora Leila disse, num país mais democrático, que respeita mais, que acolha, né, que combate os preconceitos, mas nesse sentido. Pode falar, Ana. Hoje na pandemia, né, a gente tem compaixão para dar cesta, essas coisas, né? E acho que agora, ou depois da pandemia, agora a gente tem que ter compaixão, né, de respeitar o outro, não de negar o outro. Com certeza. Se a gente não aprender com tudo que a gente está vivendo, que a gente não aprende mais, né? Perdemos muita gente conhecida por conta da pandemia, por conta da irresponsabilidade de muita gente que não levou a sério, né? Se a gente não aprender a partir de agora a sermos mais humanos, né? Mais solidários, não sei o que vai ser desse mundo, mas assim, muita gente está aprendendo. Infelizmente, alguns aprenderam na dor, muitos estão aprendendo na consciência, na responsabilidade, mas a gente está aprendendo. Isso é importante. E muitos estão tristes agora, né? Por causa que teve o preconceito antes, e essas pessoas que tiveram preconceito, que agora não tem mais, e essas pessoas que parou de ter preconceito com aquela pessoa faleceu, e aí fica assim, né? Culpado, né? Por causa que teve. Tem demais. Tem muita gente que acaba guardando remorso, maltratava a pessoa que era querida, ou por bobagem, ou por preconceito, e aí, né? Foi-se, acabou. Então, isso é importante também, para a gente também não ficar guardando esse tipo de sentimento ruim quando é tarde demais. Alguém tem comentário no chat? Monique, vocês querem fazer algum comentário? Você, Camila, os outros professores? Tem. Os outros estudantes? A Ana Paula tinha feito uma pergunta. A Ana Paula disse assim, uma reflexão. Se propaganda enganosa é crime, por que existe horário político? Sabe, é tão cansativo ver pessoas falando que vão mudar tudo isso, só que todo esse texto é para ganhar voto. Por isso que devemos eleger pessoas que entendem o sofrimento que passamos. Isso aí. Perfeito. Camila citou a Antonieta de Barros, né? Primeira deputada negra de Santa Catarina. A Leila citou Carolina Maria de Jesus. E ela disse, mulheres, gays, trans, negros, índios, etc., 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 vezes até maiorias, muitas vezes até maiorias, mais minorias. Quando a gente fala em minorias sociais, a gente está falando em acesso a direitos, não em quantidade. Isso é importante a gente também reforçar. Minoria social são aquelas pessoas que vivem opressões, violências no seu dia a dia. Mulheres negras, homens negros, LGBTs, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes mais pobres, idosos, né? Não é minoria em termos de quantidade, porque em termos de quantidade a gente é maioria, né? Mas minoria social é em termos de direitos, quando as pessoas têm mais dificuldade para acessar algo que vai lhe trazer dignidade. É isso, quando a gente fala em minorias sociais, a gente fala nessa dificuldade de ser devidamente protegido pela lei. Eu queria saber o que é esse ECA. ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria saber se
tá entrando na internet e pesquisar e compartilhar só para eu ver que eu não estou conseguindo pesquisar, que a internet aqui tá ruim, aí eu só consigo entrar aqui na live. Ele quer a lei? É isso? Você quer ver o Edna? Ah... Tem como mandar. É que tem a versão do Planalto que é feia, mas é atualizada. Porque tem o Zeca bonitinho que o pessoal faz de forma mais personalizada com figurinha. Mas eu posso procurar uma versão, às vezes até para crianças e adolescentes encaminhar. Não sei se tem. Mas tem assim, no Google, você joga Estatuto da Criança e do Adolescente. É a primeira informação que aparece ali, é a lei. É uma lei grande, tem mais de 200 artigos. E ali falam todos os direitos e deveres de crianças e adolescentes, obrigação dos pais, dos responsáveis, das instituições que atendem crianças e adolescentes, seja a escola, seja qualquer outra instituição. Tem ali, fala do conselho tutelar, fala ali dos adolescentes que às vezes podem se envolver na criminalidade, o que tem que ser feito com esses adolescentes que fazem coisa errada, que cometem atos contra a lei. Tem tudo ali, né? Direito à saúde, à profissionalização, ao trabalho a partir de certa idade, a aprendizagem a partir de certa idade, porque criança não trabalha, tá? Criança até 12 anos não trabalha, passa a partir dos 12 para frente, pode aprender alguma coisa, participar de aprendizagem, mas trabalho mesmo é de 16 para frente, algumas atividades a partir de 14. Então, tem isso também, né? Porque criança tem que brincar, tem que estudar, tem que gastar energia, tem que estourar o chinelo de tanto brincar, tem que curtir mesmo essa fase da vida, porque passa muito depressa. Depois chegou a vida adulta, é só responsabilidade, mas tem também diversão. Mas o ruim é que agora, isso, né, a gente tá na pandemia. Oi? O ruim é que agora a gente tá na pandemia e para sair pra rua, a gente só pode ficar aqui no celular. Aí, a sorte é de quem tem irmão, né? Eu tenho, então eu já dou graças a Deus. Não pode sair nem para brincar com a pandemia. Nossa, eles pegaram uma fase muito ruim, né? A gente não viveu isso pandemia na infância. É a primeira pandemia que eu vivo também, mas né, já estou adulta, né? Já tenho outras coisas, mas imagino vocês, né? Estarem passando por isso nessa fase da vida, né? As dificuldades que vocês devem ter, porque a fase que vocês estão vivendo, essa idade, 10, 11, 12, 13 anos, a idade de vocês aprenderem a se relacionar em sociedade, de viver em sociedade, né? A escola, o bairro que vocês moram, são os espaços que vocês aprendem a se relacionar com as pessoas, a desenvolver essa capacidade de cidadania e de relacionamento social. Só que a pandemia veio, mandou todo mundo ficar dentro de casa, né? Imagino como, se já é difícil para nós adultos, eu imagino para vocês, né, que estão ainda começando a viver em sociedade, né, aí no caso da escola, ou nos outros espaços que vocês também frequentam, né, eu imagino tanto que deve ser difícil para vocês, né, passarem por tudo isso nessa idade, né, se para nós já está bem difícil, né, então, eu imagino para vocês. Mais alguém? Mais algum comentário? Monique? Camila, pessoal, estudantes? Tem, gente? Querem falar mais alguma coisa? Então, a gente já pode ir encaminhando para o final? Você já finalizou sua fala? Já que está encaminhando para o final, só queria falar, lembra, por favor, de fazer a live sobre Só antes da gente finalizar... Tá rolando uma pressão aqui, hein? Uma pressão... E assim, falando em pressão, até anotei aqui para falar em participação, estímulo à participação. Acho que isso ótimo. O Grêmio, né? Acho que essas atividades também, porque assim, a gente, assim, as professoras, nós, quer dizer, a gente é professor, a gente planeja algumas coisas. Mas, assim, às vezes vocês também precisam dar ideia, porque às vezes a gente planeja alguma coisa, e aí, mas é legal? Então, esse tipo de diálogo é importante, né? A participação dos estudantes, esse diálogo com os professores,
Foi-se o tempo que o aluno ficava de cabeça baixa, obedecia tudo e não contestava, não conversava com o professor, não perguntava, né? Hoje é importante essa troca, porque essa troca é rica. Imagina se a nossa palestra fosse a moda antiga, eu vinha falar um monte de coisa, numa linguagem que ninguém ia entender, e vocês só escutando, só assim, ia adiantar alguma coisa? Aqui teve troca, professores falaram, estudantes falaram, eu falei, né? Então a gente fez uma troca aqui, uma troca que todo mundo respeitou todo mundo, né? E que vocês, crianças e adolescentes, tiveram uma maturidade legal para se portarem, para se posicionarem, para perguntarem, para comentarem. Isso é importante, né? Então, e a participação tem que ser nesse sentido dentro da escola, e principalmente aí no Grêmio Estudantil, né? O Grêmio também envolver os alunos também nos diálogos. Acho que é importante essa formação política dentro da escola. Isso amadurece muito a gente, né? Isso é muito importante. Pode falar. Eu só ia falar que, né, como eu já tinha falado na outra live, é que na política, né, todo mundo tem que respeitar as pessoas e o que elas têm para as propostas, né? Não ficar, né, brigando e, né, respeitar um ao outro. Só que, tipo, agora se for em outros lugares, não tem essa troca de respeito, né? Pelo que a pessoa acha que é certo, mas às vezes não é certo. Sim, a gente tem que comentar, falar sobre mais isso, né? Então a gente tem que, né? Opinião diferente a gente respeita, preconceito a gente denuncia, violência a gente denuncia, é diferente. Uma coisa é a Monique pensar A, eu pensar B. Beleza, não fere ninguém, de boa, legal. Outra coisa, agora eu pensar de uma forma e vir uma outra pessoa e falar que isso é um absurdo, condenar, agir com preconceito. Por exemplo, o racismo, não aceito negros aqui, não quero estudar com essa travesti, sabe? Isso já é preconceito, isso não é respeitar pensamento diferente, isso é questão para denúncia, né? E se vocês observarem isso na escola, não fiquem quietos. Chame os professores, presenciei um racismo no intervalo. A pessoa foi destratada porque ela é desse jeito. Se viu e não falar, é omisso, é conivente. Fiquei revoltado, mas não fiz nada. Então não adiantou nada você ficar revoltado. Então, assim, acho que opiniões diferentes a gente respeita, e se a gente observa preconceitos ou até mesmo violência motivada a preconceito, a gente denuncia. Eu sei que é difícil, mas isso pode ser uma construção também coletiva dentro de cada escola, com alunos, professores e gestores, né? Os professores também não estão sozinhos. Tem uma frente de alguém que está na liderança, que está conduzindo a escola. Acho que é importante ter esse tipo de movimentação para que a gente consiga combater a violência e o preconceito dentro da escola, né? Para vocês terem um ambiente de formação, um ambiente escolar diferente do que a gente teve na nossa época, do que eu tive quando eu sofria bullying, né? Quando o pessoal ria de mim, zoava comigo, né? Passaram nós bocados. Depois na adolescência foi melhorando, aí o negócio fluiu melhor, mas no comecinho, até essa idade que eu tinha de vocês, 11, 12, o negócio era feio. Não recomendo, é bem difícil. Então, assim, preconceitos, denunciem, dialoguem. Talvez não com preconceituoso, por ser às vezes arriscado vocês sofrerem algum tipo de violência, mas como um adulto ali que tem que tomar providências. Né? A escola não pode mais fazer vista grossa para nenhum tipo de violência, como se fazia antigamente. Os tempos mudaram, então as escolas também têm que acompanhar as mudanças. Eu queria só saber, eu sei que você tinha dito que ia fazer a lei do rock, por causa daqueles dois caras. Eu queria saber que você tinha dito que ia fazer mais algumas outras. Carregando. O celular Pode terminar a pergunta. Que você ia fazer outras leis. Será que você não podia estar me falando quais vão ser essas outras leis? A outra que eu estou escrevendo agora é sobre a educação para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Seria uma semana de formação todo ano, no mês de julho, que é o mês que se comemora a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não só nas escolas, mas em todos os espaços que trabalham com crianças e adolescentes aqui na cidade.
ONGs, né, escolas. A proposta vai ser essa, estou elaborando ainda. Tá? Até agora são essas duas. Vão surgir outras ideias mais para frente, mas ainda não sei quais são. E também, se eu quisesse trabalhar nesse setor, o que eu precisaria? Você já tem o perfil, você sabe perguntar, você sabe conversar. Para ser assim, trabalhar como assessor de político, se envolver na política, é a idade, né? A partir dos 18 anos. Antes disso, você não consegue se candidatar a nada, não pode. A gente pode votar com 16, mas se candidatar a cargos políticos é a partir dos 18, e para alguns cargos a partir dos 30, que é para presidente da República. Tem uma diferença de idade, não vou lembrar agora a idade certa, mas tem uma diferença aí. Tá? Mas assim, que nem, como eu sou vereador, a primeira coisa que eu tive que fazer, eu me filiei a um partido político, a um partido que eu gosto, com ideias que eu compartilho, né? E o Brasil tem vários partidos políticos, de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, tem o central, né? Enfim, mas é uma outra discussão. Eu queria só falar só mais uma coisa. Você tinha falado que tem que se candidatar dos 30, era o que mesmo? Era presidente da República, como o Bolsonaro, né? Ele tem mais de 60 já, então ele atendeu o critério da idade, só. Posso fazer uma perguntinha? Você tem mais você já pode fazer isso que o Bolsonaro sim, então. Nossa, mas não quero, eu tenho 34 anos, então eu já estou na idade, pode. Se você entrar, eu falo para minha mãe votar em você. Não vou mexer com isso, não. Obrigada, fico feliz, viu? Mas assim, você pode se envolver, você vai crescendo, Renan, você vai começar a participar, às vezes, de espaços, conhecer pessoas, né, às vezes ocupar, assim, e você vai ser adolescente, um jovem adulto, isso você pode naturalmente levando para a política, né? Mas para candidatar para cargo político, você tem que atender idade, tem que ser na cidade onde você vota e estar afiliado num partido político, senão você não consegue se candidatar, né? Mas são essas regras, né? No mais, é a partir da sua vontade de fazer a diferença, as suas propostas, né? E aí vai da cabeça de cada um que entra para a política, né? Mas no caso para vereadora é a partir de 18 anos, então não tinha restrição de idade a não ser maior de idade, tá? Mas assim, se você tem esse perfil, se for seu sonho, lute por isso. Desde a infância eu sempre quis ser professora, mas nunca imaginei que eu seria professora de faculdade. Eu queria ser professora, como a Monique, como a Camila, o Ricardo, né, a Leila, mas acabei caminhando para um outro rumo, né? Fiz uma faculdade para depois me especializar para ser professora. Aconteceu, não era o que eu esperava, mas foi. Mas acho que o importante é a gente lutar pelos nossos sonhos. Se vocês têm sonhos hoje na infância, lute por eles. Vocês vão crescendo, não é esse o sonho que vocês queriam, a cabecinha mudou o rumo do sonho, continue lutando por eles. O importante é vocês realizarem aquilo que vocês querem, sem passar por cima de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, lutando. Posso falar o meu sonho? Meu sonho é que tenha mais lives. Nossa, ele gosta. Gente, eu faço live, participo de live há mais de um ano. Não aguento mais. Eu quero ir como presencial, quero ver o pessoal, dar um abraço, tomar um café, bater um... Eu quero participar de live sem ser live, né? Eu sinto essa saudade, mas vai passar, vai chegar um momento que as coisas vão retornar. Eu tô falando assim, como é que não pode ainda, mas que tenha mais lives. Que bom, é sinal que eles estão gostando das atividades, isso é importante. E parabenizo vocês, professores, por esses momentos. Monique, muita admiração por você, né? A gente vivia dentro da escola, assim, mas a gente quase não dava tempo de conversar tanta coisa. Depois da vida adulta também, você foi para São Paulo, eu fiquei aqui, mas muita admiração por você, pelas suas defesas, pela sua ideologia, pelos seus valores. Fico muito feliz. Ai, digo mesmo para você. Obrigada. Estamos juntas. A Camila quer falar.
Rapidinho para não atrapalhar o Renan. Eu só queria, na real, agradecer a você, Anabela, por essa tarde tão bacana, tão papo reto que foi a sua fala. Precisamos mesmo de pessoas que tenham essa integridade, essa honestidade no posicionamento, né? E que, para mim, foi maravilhoso. Amei, passou aqui. Gente, a gente vai fazer 2 horas aqui, tá? Queria dizer que... E, assim, nem percebi o tempo passar. Então, queria te agradecer. Fiquei muito contente desse laço afetivo, né? De vocês, da Monique e teu. Monique é nossa colega aqui. Muito bacana, parceirona aqui também. E só queria aproveitar, gente, para agradecer o Wildo aqui no chat, que ele mandou, só que a gente vai postar no Class, tá, Renan? Não vai ser agora. Ele mandou um funk do ECA. Que legal! Para ajudar você a entender melhor o que é o ECA, ele compartilhou o link aqui, eu salvei, e a gente compartilha no Class para você ouvir depois com calma. Eu vi. Você viu? Legal! Então, uma troca de material aqui que rolou. Muito obrigada, viu, Wildo, pela colaboração aí, tá bom? Gente, amei, obrigada, Anabela, volte sempre. Eu que agradeço. Acho que é o vídeo que foi indicado, é mais didático para a garotada entender melhor o que é o estatuto. O estatuto é uma lei, é uma linguagem que a gente contador, a gente dificuldade. Mas vocês podem compreender melhor de uma forma mais didática, Alguém? Reclamar. Oi, Anabela, professora Teca de Língua Portuguesa do Saraiva. Tá? Prazer em conhecê-la. Prazer em Olha, foi uma tarde maravilhosa. Eu tenho 63 anos, quando na minha vida, aqui da escola, uma escola estadual, pública, eu ia assistir, eu ia poder ouvir o que você falou. Parabéns, minha querida, parabéns. Obrigada. Valeu. E também eu queria falar sobre a vacina, né? Para quem já pode estar tomando, para tomar, né? Para a gente já se livrar desses computadores, presencial. Tô esperando minha vez, inclusive, né? Não tomei, não, tô aguardando, tô chegando, mas tô no aguardo. A minha tia, minhas avós já tomaram. Minha tia tem 21, mas ela tem um problema no coração, aí já pode tomar. Legal, isso é importante, isso é consciência, isso é responsabilidade, isso é cidadania, porque a gente se cuida dos outros também ao mesmo tempo, né? Isso é importante. Acho que a gente finaliza por aqui. Realmente foram 2 horas, realmente foi um bate-papo bacana, né? Depois a gente trocando, tudo que eu anotei aqui que eu queria falar, a gente falou, né? Então, eu espero que a escola continue com essa formação cidadã, que realmente trabalhem com essa garotada, realmente o sentido da cidadania, dos direitos, do respeito. Acho que isso é muito importante. A escola está de parabéns. É sinônimo também, é sinal de que a escola pública ela tem possibilidades, é possível a escola pública ser uma escola de qualidade, uma escola de luta, né? De que forme realmente cabeças pensantes, e não só conteúdos curriculares para vestibular, ou para nada no futuro, mas realmente trabalhe os conteúdos com a formação do dia a dia, né? A praxis, que isso vai ser bastante importante para essa geração aí que está na escola, que está chegando agora. E agradeço mais uma vez, espero ter atendido as expectativas, né? Até do convite da Monique, espero ter atendido aí o objetivo da live, e agradeço mais uma vez. A Monique saiu da reunião sem querer, eu acho. Ela travou a câmera dela. Bom, eu acho que era isso, né, gente? Foi maravilhoso, assim, só agradeço mesmo, e acho que a gente pode encerrar, né, depois de 2 horas. Sexta que vem tem mais, viu, Renan? Vai ser capoeira, percussão, você vai gostar. O mestre Candelê do Mundo. Ana, Bela, obrigada aí, tá, pelo carinho, pela atenção. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigado. Agradeço, imagina. Beijo, então. Obrigada, gente. Até mais.
E aqueles quadros lá no fundo, cara? Da hora, hein? Esses quadros aí, tô vendo ali. Da hora esses quadros aí. Gente, caí bem no final. Deu uma queda de energia. Aconteceu comigo também. Não sei se vocês notaram, porque foi bem no começo, mas puf, apagou tudo aqui, aí meio que reiniciou. Eu demorei um tempão para voltar. Ai, que saco. Ainda bem que. Ai, peraí, que ainda tá gravando. É. Ainda bem que a gravação continuou.